Então vamos à palavra de hoje, Colossenses capítulo 2. Nós vamos ler 2 versículos, versículos 14 e versículo 15. De novo nós vamos falar sobre isso. Então, Colossenses 2, versículos 14 e 15. Eu vou ler. Então preste bastante atenção no que você vai ler. Isso aqui é uma verdade gigantesca, poderosa, que precisa ser conhecida e crida, né? Então diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida, o que ele fez? Cancelou o escrito de dívida, que era contra quem? Contra nós. E que constava de ordenanças, eram ordenanças. Ah lá, nos era prejudicial. O que Jesus Cristo fez? Removeu inteiramente, encravando-o na cruz. O que mais ele fez? E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Vamos orar. Senhor, a tua palavra é a verdade, Senhor, e o que acabamos de ler é uma verdade gigantesca, Senhor. E um dia Isaías disse: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Então nós oramos isso. Quem está acreditando nesta pregação que o escrito de dívida foi cancelado e cravado na cruz? Senhor Deus, abra o nosso entendimento. Olha como nós dependemos de Ti para compreender e crer na verdade. Abra o nosso entendimento. Que Teu Espírito venha nos levar a uma profundidade, uma compreensão maior deste texto, desta verdade. Assim estamos crendo e oramos pela fé, em nome de Jesus. Fala assim: amém. Então olha que o apóstolo tem em mente, olha como o conhecimento dele é grande. O apóstolo Paulo não escreveu isso levianamente. Ele está trazendo à tona uma verdade gigantesca. O que aconteceu com os colossenses? Paulo centralizou a fé dos colossenses na obra e na pessoa de Jesus Cristo. Mas essa igreja deixou entrar lá um pouco do judaísmo, voltando para a lei, o asceticismo, gnosticismo, misticismo, entrou nessa igreja e começou a fazer parte da doutrina dessa igreja. O que é o misticismo? É uma mistura, um pouco de cada coisa, um pouquinho da macumba, um pouquinho do espiritismo, um pouquinho do evangelho. Então nós vemos muito misticismo no meio da igreja hoje. A pessoa crê no sal grosso, na agorada, né? Eu estava correndo a televisão e tinha aquele programa da Legião da Boa Vontade, LBV, fundador Alziro Zarur, não é? E o que me chamou a atenção é que o apresentador do programa, aquele que estava fazendo o programa, ele estava lá com um copo com água. Aí eu chamei a atenção. O que ele estava fazendo com um copo com água? Sabe o que ele estava fazendo? Fluidificando a água. E ele contou uma coisa, que desde 1940, quando o fundador da LBV fundou a Legião da Boa Vontade, que é um espiritismo misturado e disfarçado, ele já fazia essa fluidificação da água. E ele estava dizendo que agora muita gente no mundo todo faz a fluidificação da água. Agora, a igreja evangélica não tem nada a ver com isso, porém ela pratica essas coisas. Isso é o misticismo. É um pouquinho de cada coisa dentro da igreja. Então, os colossenses permitiram que essas coisas entrassem lá. Então, Paulo escreve essa carta com qual finalidade? Para trazê-los de volta à sobriedade,
centralizar a fé deles na pessoa de Jesus Cristo, em que o cristão deve crer só na pessoa de Jesus Cristo, em nenhuma outra coisa. Por isso que ele é cristão, que crê em Cristo. Essa é a verdadeira fé. Então Paulo escreve essa carta centralizando a fé deles na pessoa de Jesus Cristo e mostrando a grande obra da cruz que Jesus Cristo realizou por nós. Até que ele chega nesse ponto e ele fala isso: entenda, tendo cancelado o escrito de dívida. Então havia um escrito de dívida que era contra nós. Em que constava essa dívida? Que constava de ordenanças da lei. Nos era prejudicial, nos prejudicava, era contra nós essas coisas. Então, Paulo diz que Cristo removeu esse escrito de dívida, essas ordenanças, inteiramente. Isso foi removido, tirado isso da frente. Aonde isso foi removido? Foi removido na cruz. Então, a partir do momento que Cristo vai para a cruz, ele remove esse escrito de dívida, essas ordenanças que era contra nós, que nos condenava, como se fosse uma grande nota promissória, escrita assim: o homem deve, o homem tem que ser punido, ele está condenado, ele é um escravo por causa da dívida dele. Então, Cristo remove isso, encravou isso na cruz. O crente tem que acreditar que tudo que era contra nós, todo débito, toda dívida que havia contra nós, nos era prejudicial, você tem que acreditar, foi removido e cravado na cruz. Então, quem é um salvo, um crente verdadeiro, não deve nada. Não está debaixo do jugo da lei, das ordenanças que nos prejudicavam e nos condenavam. Isso foi pregado na cruz para sempre. Acredita ou não? Mas onde começa essa dívida? Essa pergunta para mim poder trabalhar em cima disso e te explicar. Então vamos lá, Romanos capítulo 5. Versículo 12. É aqui que começa o problema. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o quê? Entrou o pecado no mundo. E pelo pecado entrou uma segunda coisa, entrou a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, quando é que começa essa dívida? Quando Adão, Deus havia dado esta ordem: olha, você pode comer de todos os frutos da árvore que estão no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dele comeres, você vai morrer. Então, você já sabe a história. Quando Adão comeu do fruto, ele e a sua esposa morreram. Foram destruídos, eles morreram no espírito, morreram por dentro, a alma deles foi destruída, este corpo enfraquecido, e passou a se chamar corpo da morte, corpo do pecado. O ser humano morreu ali, ele continuou vivo, mas morto ao mesmo tempo para Deus, para as coisas espirituais, morto para o mundo invisível. Então o homem ali se tornou um ser humano estragado, destruído, inimigo de Deus. A mente dele, como eu já te expliquei, foi destruída. Então o homem se rebelou contra Deus e se tornou inimigo de Deus. Ali é que começa a dívida. O homem se rebelou contra Deus, se tornou inimigo de Deus. E todo esse nosso sistema, esse nosso mundo, você já pode até me dar aula sobre isso, e tanto que eu falei isso para você. Entrou uma coisa chamada nele. E o que é essa coisa? Chama-se pecado. Pecado é que nem um vírus, né?
um sistema de destruição, de morte que penetrou na raça humana, no nosso sistema, no nosso planeta Terra. Uma coisa corrompida que foi transferida para todo ser humano. Então toda a raça humana foi estragada pelo primeiro casal. Foi corrompida, estragada, e esse planeta lindo, o planeta Terra, se tornou um planeta inimigo das coisas de Deus, contrário a Deus, pervertido, estragado. O ser humano é pervertido, estragado. Então era essa que é a dívida. Adão abandonou Deus, pecou, morreu, estragou todo aquele propósito de Deus. Está bem claro isso ou não? E Deus, para pôr essas coisas que aconteceram para fora, o que Deus vai fazer? Depois de muito tempo, Deus vai trazer a lei através de Moisés. Então o que é a lei? A lei vai revelar o estrago que aconteceu, o estrago que existe na raça humana. Vai revelar o nosso sistema corrompido, estragado a partir do coração do homem. Então, o que é esse escrito de dívida? Está escrito, é a lei. Deus traz a lei, e agora a lei vai mostrar o que o homem é por dentro, o que ele se tornou por dentro. Como ele é corrompido por dentro. O que é o pecado que vive dentro do coração do homem? Então, por um homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte. Essa coisa passou para toda a raça humana, porque todos pecaram. Então essa é a dívida, essa transgressão, esse pecado que o homem cometeu, que permitiu que a morte entrasse no mundo. Por isso que todo ser humano, todo ser vivente morre. O sistema foi corrompido e é contrário a Deus. Então vamos ler um texto. Abra lá agora nós estamos em Romanos, né? Vamos lá para Romanos capítulo 7. Então qual é esse escrito de dívida que Paulo fala? É a lei. Olha lá o que Romanos 7, versículo 7 diz. Presta atenção. Que diremos, pois? É a lei pecado? É uma pergunta. Ele responde, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. O que Paulo está explicando? Então, quando Deus traz a lei através de Moisés, e a lei começa a dizer, não mentirás, começa a revelar o homem por dentro. O homem é mentiroso. Honra teu pai e tua mãe. O homem desobedece pai e mãe. Não dirás os falsos testemunhos. Não terás outros deuses diante de mim. Você não vai se encurvar diante dele. Começa a revelar o coração do homem. Não cobiçarás a mulher do próximo, nem a casa do próximo, nem o seu boi. Começa a revelar que a natureza humana cobiça, ela é traidora, ela é mentirosa, ela é enganosa. Então a lei, é isso que Paulo disse, eu não teria conhecido a cobiça, se não fosse por intermédio da lei. Então a lei é muito útil. Útil para quê? Porque ela vem revelar essa natureza humana, essa natureza caída, essa natureza corrompida. Então, a lei é o escrito de dívida que é contra nós. E ao mesmo tempo que ela revela isso, ela mostra a incapacidade do homem de cumprir a lei. Então a lei vem como um executor, um condenador para cima do homem. Quem nunca mentiu na vida? Todos mentiram. Quem nunca cobiçou a mulher do próximo? Aponta um, só Jesus Cristo. Quem não dá um falso testemunho?
Qual filho que obedece 100% pai e mãe? Não obedece, a natureza deles é desobedecer. Então a lei traz o coração do homem, a corrupção do coração do homem. Não furtarás, não roubarás, mas o homem rouba. Porque está na natureza dele, sim ou não? Ele rouba. Então todo ser humano é corrompido. Então a lei é o escrito que trouxe para fora, mas ao mesmo tempo que traz para fora o coração do homem, executa, exige que o homem pratique tudo isso, mas o homem não tem condições de praticar a lei. Então se tornou um instrumento de condenação para cima do homem. É o escrito da dívida, mostra a dívida do homem, mostra a corrupção do homem, mostra a incapacidade do homem de cumprir aquilo. Desperta no homem todo o mal que existe na carne dele e prova para ele que ele é incapaz de por si mesmo agradar e obedecer a Deus. Então vamos ler de novo ali 7. Olha que Paulo diz: que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Agora a lei, olha o que a lei despertou, presta atenção. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, que é a lei, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Então o que a lei fez? Despertou o coração do homem e mostrou que por dentro o homem é cheio de concupiscência. Ele não consegue agradar a Deus, ele não consegue por si mesmo voltar-se, se reconciliar com Deus, ele não consegue. Você já descobriu isso? Nenhum ser humano consegue ser aquele crente perfeito como a Bíblia quer que seja. Pode se esforçar, pode fazer jejum, se matar de ir na vigília, fazer um montão de coisa, um montão de obras. Ele produz tudo isso dentro de uma imperfeição. Porque ele é errado. O melhor dele, o melhor jejum que ele vem a fazer, a melhor oferta que ele vem dar, a melhor obra que ele vem fazer, quando chega diante de Deus, chega manchada pela carne. Chega manchada. Eu tenho uma neta que gosta de morango. Aí eu vou no Berga, hein? Olha, preciso ganhar uma comissão do Berga, né? O Brasil todo conhece o Berga. Chego lá, olho aquelas caixas de morango, eu não posso levar um amassado. Olho aquilo, olho por baixo, quando chega em casa está amassado. E metade joga fora. Sim ou não? Quem come, compra. Mas eu não consigo acertar. Né? Aquela aparência bonita, quando você abre, está amassado e está meio bichadinho, meio branquinho. Tal ou não está? Então assim é a obra do homem. Aparentemente está tudo vermelhinho, bonito, bem embalado, né? Mas quando chega diante de Deus, abriu aquilo lá por dentro, está até mofando, estava escondido. Não consegue. Não consegue, sim ou não, queridos? Né? Então a lei veio trazer isso para fora. Então olha que Paulo fala. Olha lá o versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, o que aconteceu? Despertou em mim toda sorte de concupiscência. Mostrou o quão errado eu sou. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, quando o preceito da lei vem, o que acontece dentro de mim? Reviveu o pecado. Eu descobri, Paulo está dizendo, eu descobri que eu sou pecado, totalmente errado. Reviveu tudo isso e eu morri. Morri em quê? Morri no pecado. Não tem jeito. Nós não conseguimos ver como nós somos defeituosos e o ser humano é defeituoso e é estragado. Nós não conseguimos ver isso. Nós achamos que o ser humano é um pouquinho bonzinho. Ele vai falar assim: não, eu não bebo, eu não fumo, né? Mas lá dentro deve ser um mentiroso, deve corromper, deve cobiçar. Não consegue não ser. Então Paulo fala que a lei reviveu todo esse mal que estava em mim. Reviveu essas coisas escondidas no meu coração. E eu morri, estou afundado em tudo isso.
Todo ser humano está fundado. O escrito de dívida, para você entender o escrito de dívida. Continuando. Aí Paulo descobre uma coisa, o mandamento, no versículo 10, o mandamento que me fora para a vida. Eu pensei que o povo, quando recebeu a lei, falou assim: nós vamos cumprir tudo, vamos fazer tudo que Deus mandar, vamos obedecer, vamos fazer tudo. Quando Moisés começou a ler, não cobiçar a mulher do próximo, eles olharam um para o outro e perceberam que eles não iam conseguir cumprir. Quando diz, não serás mentiroso, olharam um para o outro e viram que todos eram mentirosos. Não iam conseguir cumprir aquilo, não iam conseguir cumprir. Então ele continua dizendo: o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte. Então aquela lei que veio, o rosto de Moisés brilhou, parecia que todos iriam ter vida. Eles descobriram o quê? Que tudo aquilo serviu para a morte, para a condenação, totalmente contrário. E ele explica: porque o pecado, versículo 11, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário. O pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Então, a lei que era escrito de dívida mostrou que o pecado era uma coisa sobremaneira, né? Maligna. Agora Paulo chega no versículo que eu queria chegar. Porque bem sabemos que a lei é o que? É espiritual. E agora o que eu sou? Eu, todavia, sou carnal, sou contrário, vendido à escravidão do pecado. Então Paulo está dizendo que a lei só alguém espiritual consegue cumprir. Por isso que Cristo assumiu um corpo humano e cumpriu a lei, foi o único. A lei, um homem espiritual consegue cumprir, mas a minha natureza é carnal, é totalmente contrária. Eu sou contrário, não consigo cumprir a lei. Cristo cumpriu a lei perfeito, mas eu sou um transgressor da lei. A lei é espiritual, mas a minha condição é totalmente contrária. Minha natureza é totalmente contrária. Eu sou carnal. Olha lá, Paulo fala, vendido à escravidão do pecado. E depois ele mostra, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o bem que prefiro, e sim o que detesto. Então Paulo entrou numa crise. Por quê? Porque ele descobriu: eu não compreendo o meu próprio modo de agir. Pois eu não faço o que prefiro, mas o que eu faço? Aquilo que eu detesto. Então Paulo se programava: eu vou fazer tudo certinho, eu vou ser amável com as pessoas, eu não vou ficar nervoso, eu vou ser santo, eu não vou mentir, eu não vou cobiçar, eu não vou me irritar. Ah, Deus me dá força, eu acho que eu vou até fazer um jejum nesse dia para fazer tudo certinho. Mas quando ele começava o dia, daqui a pouco ele ia fazendo tudo errado, ele se irritava, ficava nervoso, cobiçava, perdia a paciência. Então o bem que ele queria fazer, ele não conseguia. Mas o mal que ele não queria, ele acabava fazendo. Vocês estão entendendo que nós temos duas forças, como duas naturezas em nós. Lá dentro, quem nasceu de novo tem prazer na lei de Deus, quer fazer tudo certinho. Mas fora ele tem um inimigo, é o homem exterior, que é nervoso, que faz tudo errado, que briga, que tem um temperamento maligno, né? O teu temperamento é bom? Você já descobriu que você é maligno ou não? É fácil ver isso nos outros, né? Mas meu Deus, se você é descendente de italiano como eu, fala alto, fica nervoso, briga, né? Ou sou só eu? Se você tem a mistura de português com espanhol,
Vai sair faísca. Vai sair faísca. Deixa eu brincar. Se você é italiano casou com um nordestino, vai sair faísca. Pode jejuar, a mulher pode, vou fazer uma campanha de 40 dias de jejum para o meu marido mudar. Pode se matar de fazer jejum. Vai ser difícil. A pimenta vai arder, né? Casalzinho casa, aquela paixão, ai que coisa linda. A moça toda, tudo lindo. Não conhece a natureza. Daqui 3, 4 meses a bola de mel é uma encrenca só. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? Pode ir lá nos pastores que só fazem encontro de casal. Pode ir lá. Ai, dá um cafezinho para ela de manhã. Ai, dá um sorrisinho nela, para ela. Dá uma florzinha. Esposa, dá um beijinho. Pode fazer tudo isso que o pau vai quebrar a mesma coisa. Pode. De vez em quando vem os pastores que só falam de casamento na televisão. Eu ouço um pouquinho e falo, ele não conhece a víborazinha que nós somos. Não conhece. Pode fazer tudo isso. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Vocês estão entendendo ou não? Você mesmo já. Se é um crente verdadeiro, já se dispôs. Não, eu vou fazer tudo certinho. E não conseguir. Melhor ficar quieto. Não vou falar nada. Né? Lembra aquele começo que a gente... crente, né? A gente fala assim, primeiro amor, né? Não, é a ignorância mesmo. Então a gente pensa que vai fazer tudo certinho, que é o super crente, começa a 1000 por hora, vai de segunda a segunda na igreja, que converteu o mundo, só fala de Jesus, briga com todo mundo, defende, luta. Depois de um tempo cai em si. Nossa, eu não consigo. Depois acorda, quando acorda, já não vou mais na igreja, né? Depois começa a descobrir a natureza. Queridos, é uma raça distorcida. Você precisa compreender isso. É uma raça de seres humanos estragados, distorcidos, corrompidos. Não adianta ver os noticiários. Não, o Brasil foi roubado por isso, roubado por aquilo, e a corrupção do governo. Todos somos assim. Todos somos assim. E se essa turma sair, o outro partido que vai entrar vai fazer a mesma coisa. E desde isso vem de longe. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Agora presta atenção. Neste caso, quem faz isso já não sou eu. Como, Paulo, você diz que não é você, se é você que faz? Aí ele fala, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é na minha carne. Não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Então você já entendeu? Eu sei que na minha carne não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Então quanta gente vai na cesta da libertação, ele não conhece a carne dele. Então ele é tentado a se prostituir, ele acaba mentindo, ele vai falar, vamos falar para ele assim, é tudo demônio isso aí. Demônio da prostituição, virou tudo demônio. Não, ele é bonzinho, é o demônio que leva ele. Não, não é o demônio. A Bíblia não diz que existe demônio da prostituição, demônio do adultério. É a pessoa mesmo que é assim, é a carne dela. Demônio da mentira, não. É a carne dela. Quanta gente que não entende isso, ele está atormentado, porque ele se vê endemoniado, porque ele se vê tentado para essas coisas. Não ensinaram que ele tem essa natureza pecaminosa. Não ensinaram que ele é corrompido nisso. Ensinaram que você tem que ser santinho, mudar de roupa, ficar assim bonitinho, está tudo resolvido. Mas ele mesmo não conhece a natureza dele.
Então ele se acha que tem demônio disso, demônio daquilo, e quando ele vê os filhos ou a esposa tendo comportamentos assim, ele vai falar que é demônio, quando é a natureza humana. É a natureza humana. Vocês estão entendendo o que é o pecado ou não? Só mais um pouquinho, já vou para outro lado. Então Paulo fala, versículo 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz. Então quem faz, Paulo? É o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal, olha lá, o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, ele é o homem interior nascido de novo, tenho prazer na lei de Deus, lá dentro. Tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado ou miserável homem quem sou, quem me livrará do corpo? Esse é o corpo da morte. É aquilo que Deus falou para Adão: Adão vai morrer, e morreu. Olha o corpo que se tornou. Dou graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, de maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, com o meu espírito, eu sou escravo da lei de Deus. Mas segundo a carne, eu sou escravo da lei do pecado. Então vocês estão entendendo a dívida. Então a lei vem, meus irmãos, presta atenção. Ela mostra esse homem depravado, estragado. Exige perfeição. Quando o homem não tem condições de ser perfeito, a lei é espiritual, Paulo fala, mas eu estou na carne, vendido à escravidão do pecado. Então a lei exige: seja perfeito, não cobice, não seja mentiroso, seja obediente, não faça isso, pede um montão de coisa e exige. Como você não tem condições de cumprir, o que ela faz? Guilhotina, ela te executa, você está condenado. Por isso que a lei é o ministério da condenação. Então, coitado daqueles que estão na igreja, que só vive debaixo de judaísmo, debaixo de lei. Eles são levados a fazer coisas sem parar, campanhas sem parar, obras sem parar, e faz, não tem mais fim. E eles se sentem condenados porque não conseguem cumprir tudo. Não pode essa roupa, não pode isso, não pode dar risada, mulher para a esquerda, dorme para a direita, um monte de proibições para tentar fazer santo uma coisa que é corrompida, que nunca vai ser santa. Fora, tem que fazer jejum, tem que fazer voto, tem que fazer propósito, tem que pegar envelope, tem que dar os sacrifícios, tem que pôr Deus na parede. Um homem corrompido, Deus é ou não é na minha vida? Vou encostar Deus na parede. Coitado, quem prega isso não sabe nem o que está dizendo. Determino, exigindo de Deus. Coitado de quem fala isso, não sabe o que está falando. Vocês entendem então? Durante muito tempo, e ainda existe um peso posto em cima das pessoas de lei, que mantém esse povo debaixo de uma escravidão, de um peso esmagador. Esmagador. Então o que a lei fez? A lei é o escrito de dívida. Ela é o escrito de dívida que é contra nós, que consta as ordenanças, nos é prejudicial. Mas agora o que Cristo vai fazer? Como não tem nenhum homem para libertar o ser humano, Cristo vem, Deus vem em forma de homem. Você me ouve dizer isso todo dia. O que ele vai fazer? Ele vai cumprir esse escrito de dívida. Ele é capaz de não cobiçar. Ele é capaz de não mentir. Ele é capaz de não dar falsos testemunhos. Ele cumpre a lei. Ele é o homem perfeito que cumpre a lei no meu lugar. Não só cumpre a lei, mas agora ele vai levar esse escrito, todas essas ordenanças para onde? Para a cruz. Porque ele cumpriu a lei. Então tudo que me condenava agora, ele vai levar para a cruz e vai me libertar da lei, vai me libertar de tudo isso. Tudo que me condenava, que me acusava, a minha nota promissória que dizia condenado, não conseguiu cumprir, vai ser cravada na pessoa de Jesus Cristo na cruz e vai me libertar desse cativeiro para sempre. Acredita nisso ou não?
Então vamos lá, 1 de Pedro, né? 1 de Pedro, capítulo 2. Vamos lá para o versículo 21 em diante. Diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguires os seus passos, o qual não cometeu pecado. Ó, presta atenção, ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajava, o trajado não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Então, o que ele fez? Na cruz do Calvário, ele carregou sobre o madeiro todos os nossos pecados, para que nós agora, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Vivamos para a justiça. Gálatas capítulo 3, nós lemos muito aqui. Vamos lá, Gálatas 3. O que ele fez? O que é a maldição da lei? A maldição da lei era a punição, o castigo pela desobediência. Então, se eles desobedecessem, a maldição da lei cairia sobre eles. Mas o que Cristo fez na cruz? Olha lá, versículo 13. Vamos ler desde o 11, Gálatas 3, 11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou, nos tirou, nos resgatou da maldição da lei, do castigo. Por isso que Isaías diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, como Pedro disse, fostes sarados. Então, olha lá, nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, ali na cruz, presta atenção, ninguém conseguia cumprir a lei. Então, todos estavam debaixo da maldição. Não adianta eu chegar na igreja, vou quebrar a maldição, quebra de maldição. Meus irmãos, só o Cristo crucificado é que tem poder para quebrar maldições. Você pode, renuncio isso, renuncio aquilo, quebro, amarro, vai para o abismo em nome de Jesus, né? Pode bater o pé no chão, está quebrado, maldição disso, maldição daquilo. Você pode se esgoelar, falar da cambalhota, falar recebe, vai em paz, acreditando que não quebrou maldição nenhuma. Porque não é o homem que quebra a maldição, que pesa sobre ele, trazida pelo pecado, que quebra a maldição. Cristo se fez maldito em nosso lugar. É isso que quebra a maldição. Vocês estão entendendo ou não? É isso que destruiu as maldições, porque ele levou na cruz as maldições da lei, o castigo que cairia sobre todos nós. Por isso que nós agora, como igreja, não temos que quebrar maldição nenhuma. Não estamos debaixo de maldição. O escrito de dívida foi cravado e desfeito na cruz. Então, dizer que a igreja está debaixo de maldição, que precisa quebrar a maldição, isso que é uma maldição. Dizer isso. Dizer que a igreja está debaixo de maldição,
que nós que somos filhos somos malditos, isso é maldição, porque é mentira. A maldição foi desfeita na cruz, o escrito da dívida foi cravado lá, acredita ou não? Foi desfeito. Então, olha, presta atenção. O que eles pregam da maldição? O meu tataravô, presta atenção, cometeu um pecado. E eu venho da genealogia, da genética dele. Então meu tataravô gerou o meu bisavô, e o meu bisavô gerou o meu avô, que gerou meu pai ou minha mãe, e eu vim. Veja bem, 4 gerações, 50 anos cada um, 200 anos atrás. Então o indivíduo que pecou há 200 anos atrás, eu agora que nasci 200 anos depois, que aceitei Cristo, que sou salvo, sou filho de Deus, estou carregando a culpa da maldição de quem viveu 200 anos atrás. Isso que é maldição, gente. Vocês estão entendendo? Não, não, porque meu tataravô bebia. Então esse espírito de bebida que acompanha eles vai pegar toda essa turma aqui que veio 300 anos depois. Mas se essa turma crer em Jesus Cristo, não tem nenhum poder de maldição sobre eles. Eles são resgatados da maldição, do castigo da lei, sim ou não? Então essa doutrina de quebra de maldição põe as pessoas para baixo, afunda a mente delas, escraviza, põe medo, tornam elas supersticiosas. Vamos lá para aquele texto famoso, Isaías 53, vamos lá. O que ele diz? Olha aqui, o escrito de dívida. Vamos ler desde o versículo 1, ele faz uma pergunta: quem creu em nossa pregação? Quem acreditou na pregação? Isaías está vendo isso. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Aí fala sobre Jesus. Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Então o que ele está dizendo? O que é raiz de uma terra seca? É uma raiz seca, amarronzada, sem vida, uma coisa feia. Ele está dizendo que Jesus não tinha aparência nem formosura, não era alguém atraente, bonitão, cheio. Não era isso, ele está dizendo. Nenhuma beleza havia que nos agradasse quando ele está ali na cruz. Ela era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, ela, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Agora o que ele fez? Certamente tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, olha lá, ferido de Deus. Repare bem. Por que fala ferido de Deus? Porque Deus, o propósito de Deus é que ele fosse para a cruz e lá ele fosse ferido por causa das nossas transgressões. Aquilo era o projeto de Deus para ele. Ferido de Deus. Ele era o ferido de Deus. E oprimido. Ah lá, mas ele foi traspassado por quê? Olha, escrito de dívida, pelas nossas transgressões. Moído, ele foi moído pelas nossas iniquidades. Olha o castigo da lei aqui. O castigo que nos traz a paz. O que era a maldição da lei? Era a punição, o castigo pela desobediência. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele aonde? Na cruz. E pelas suas pisaduras, pelos seus machucados, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele. Olha lá. Olha o nosso escrito de dívida. A iniquidade de todos nós, quando ele fala todos, é todos. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Do mundo. Fez cair sobre ele o que é a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, não abriu a sua boca, e como cordeiro
foi levado mudo ao matador e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Vamos voltar a Romanos capítulo 8. Romanos 8. Vamos ler desde o 1, mas é o 3. Agora, pois, já nenhuma condenação há ou existe, né? Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, a lei do Espírito Santo, Espírito da vida, em Cristo, onde nós estamos, o que ela fez? Te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei. Qual lei? A lei de Moisés. A lei estava enferma pela carne. Isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado. E com efeito, preste atenção, condenou Deus na carne. Condenou o que na carne? O pecado. Então ali na cruz, meus irmãos, Cristo foi feito pecado. Olha escrito de dívida, entende isso? E na carne dele, no corpo dele, o pecado foi condenado, cravado ali. O único meio da dívida ser removida, presta atenção, não adianta determinar, dar ordem, gritar, não adianta, isso não tem nenhum poder contra isso que nós estamos falando. O único meio do escrito da dívida ter sido removido foi a cruz. Você acredita nisso que eu estou te dizendo ou não? Está acreditando? Imagine um ser humano, ele quer jejuar, ele vai fazer um sacrifício em oferta. Ele vai passar uma noite num monte lá, buscando um tal de poder. E na cabeça dele ele pensa que isso remove. Na cabeça dele ele pensa que isso tem algum poder para remover o escrito de dívida. Então ele vai subir no monte, ele vai achar que vai descer lá poderoso, mais santo. Ele vai fazer um jejum, fazer um sacrifício na carne dele, não vou comer. Porque ele vai achar que ele vai ficar mais forte. E isso tem poder. Ele vai passar uma noite sem dormir lá ajoelhado, gritando, tremendo, dando glória, e senta, levanta e roda e vai. Ele vai achar que isso tem poder. Na mente dele, ele acha isso. Mas você olha para a palavra, nada disso remove o escrito de dívida. Você é inofensivo. Vocês estão entendendo o que é religião e jugo? É inofensivo. Na hora do vamos ver, ele vai descobrir que ele não confia que a dívida foi removida. Ele não crê que a dívida foi removida. Ele não crê. Ele vai se sentir devendo. Porque ele está apoiado na obra que ele faz. Mas aquele que olhou para a cruz e creu, está livre. Está livre da dívida. Porque ele sabe que só a cruz, só o Cristo crucificado pôde remover o escrito de dívida. Você entende isso ou não? Então, meu irmão, tudo aquilo que era contra nós, presta atenção. Os pecados, as barreiras, as muralhas, os gigantes, a lei, o escrito de dívida, tudo aquilo que se interpunha entre nós e Deus como uma grande resistência. Que nós não tínhamos força para pular isso, para ultrapassar, para derrubar, para vazar. Não tinha uma brecha por onde eu entrar para chegar a Deus. Não tinha como. Tudo isso Cristo desfez e derrubou na cruz. Para sempre, meus irmãos. Por isso que a obra dele é perfeita. Não teve uma falha. E teve o poder de remover tudo. Remover tudo. Acredita ou não?
Por isso que a nossa confiança está nele, em nada mais. A nossa segurança está em Jesus Cristo e em nada mais. A nossa fé está nele e em nada mais. Como é que eu posso crer numa rosa que alguém diz que tem unção, que vai mudar a minha vida, e desprezar o escrito da dívida que foi cravado ali? Isso não tem valor nenhum para o Evangelho. Como é que eu posso acreditar numa toalhinha da bênção? Olha aqui, isso aqui é só para enxugar suor. Leva essa toalhinha para casa, que isso vai mudar a tua vida. E não confiar que lá na cruz foi removido o escrito de dívida. Eu vou estar crendo numa ilusão. Olha, não, o que isso tem a ver com o Evangelho? Mas, no entanto, tem multidões acreditando, se agarrando nisso, e não confia na obra da cruz. Não confia e não crê. Aceita isso. Então volta lá para o texto, Colossenses 2. Versículo 14 e 15, onde começamos. Tendo cancelado o escrito de dívida. Oh, graças a Deus. Quando você lê isso, fala, isso sim que você tem que falar. Oh, glória! Não é? Não é? Acho que tem um anjo aí. Oh, glória! Aí você lê isso, o cara está querendo uma múmia lá. Não dá glória. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, era contra nós. Era cheio de ordenanças de execução na nossa vida, era contra nós, era prejudicial. O que ele fez? Removeu, tirou, pagou, removeu, acabou, removeu inteiramente. Não foi só uma partezinha. As pessoas falam assim, ó, Deus já fez a parte dele, você tem que fazer a sua parte. Não, aqui você não tem que fazer nada, foi feito tudo por completo. Entendeu? Não tem a minha parte. A minha parte é crer, só crer no que ele fez. E tendo cancelado o escrito de dívida, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando aonde? Na cruz. Olha, se você tem um credor e deve muito dinheiro para ele, ele tem autoridade sobre a sua vida, tem ou não tem? Você deve para ele, você está na mão dele, tal ou não está? Ele pode te executar, não pode? Agora presta atenção, se o escrito da dívida foi pago e eu não devo mais nada, que poder o credor tem sobre mim? Nenhum. Acabou. Não acabou? Então, cancelou o escrito da dívida, removeu inteiramente, encravando na cruz. Não devo mais nada. E o diabo, onde entra nessa? O diabo não pode chegar, ele está devendo, acabou, não devo mais nada, foi tudo cancelado. O que ele vai fazer com quem teve tudo pago? Tem algum poder? Não tem, meus irmãos. Você está entendendo que a grandeza do que Jesus Cristo fez? E agora ele fala do diabo, olha lá. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que é despojar? É privar de posse, é tomar o território, desfazer a autoridade, quebrar o domínio. Isso é despojar. Então, depois que ele quita tudo, o que ele faz com o diabo? Vai despojar os principados e potestades. Vou ler. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Então Jesus quebrou o poder e a autoridade que o diabo tinha. Então, se você é um crente, você não pode acreditar. Olha, como é que alguém pode acreditar nisso? Eu estava conversando com os irmãos antes de começar o culto. Eu falei, a coisa mais difícil do crente acreditar é que ele foi liberto do poder do diabo. A maior parte acredita que Deus permite que o diabo toque nele o tempo todo.
Aí ele vai falar assim, mas Jó, Deus não permitiu que o diabo pusesse lá, acabasse com as coisas de Jó e pusesse umas chagas nele, permitiu. Aí eu falo assim, mas isso é Velho Testamento. Cristo não havia vindo ao mundo, não havia morrido na cruz, não havia despojado o diabo. Agora ele veio, acabou. O diabo não pode tocar naquele que teve a dívida paga na cruz. O diabo foi despojado, posto à vergonha, fracassado. É um coitado, é um João ninguém que Jesus venceu na cruz. Tudo foi pago. Agora, coitado do pastor que acredita que olho gordo pega, porque ele prega isso na igreja. Coitado do pastor que põe isso na cabeça das ovelhas. Olha a mandinga, olha o mal olhado, olha o olho gordo, olha a inveja, grande campanha. Você que está debaixo de inveja, de mandinga, de olho gordo, venha aqui nessa sexta ter oração forte para quebrar isso. Na semana seguinte eles estão de novo. É pôr o povo debaixo de um medo, de uma escravidão, de um cativeiro terrível. Terrível. Essas pessoas que estão debaixo desse jugo não dormem em paz, não têm alegria de salvação, estão escravizadas por um medo, porque não acreditam que na cruz o diabo foi destruído e anulado. Nós somos a noiva de Cristo, o diabo não pode tocar na noiva. Pastor, e se eu der brecha? O sangue de Jesus tampou todas as brechas para sempre. Acabou, ele que tampa a brecha, não sou eu não tenho condições de tampar. Mas ele teve. E despojando os principados e potestades, ela publicamente se expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E para terminar, vamos lá, Hebreus, vai lá. Dois 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Presta atenção. Visto, pois, que os filhos, quem são os filhos de Deus? Somos nós. Nós temos participação comum de carne e sangue. Destes, está falando de Jesus, desses também ele igualmente participou. Jesus também teve um corpo semelhante ao nosso. Para quê? Para que por sua morte, presta atenção, está escrito, é verdade. Para que por sua morte destruísse ou aniquilasse. Eu gosto mais de destruísse. Destruísse quem? Aquele que tinha o poder da morte. Não é que tem o poder da morte, tinha, porque Jesus ressuscitou, quebrou o poder da morte. Aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Então o diabo foi destruído na cruz. Acredita ou não? Todo o império e poder dele foi posto no chão. Eu preciso acreditar no que Jesus Cristo fez. Agora esse evangelho feiticeiro, esse evangelho da superstição, põe o diabo dentro da igreja. A pessoa vai começar o culto, ela começa, em vez de adorar a Deus, está amarrado isso, está amarrado aqui, só está amarrado, não fala de Jesus, só fala de demônio. Uma vez eu fui no lugar, começou o culto, está amarrado, só falou que estava amarrado, não adorou a Deus, só falou de demônio o tempo todo. Mas e Deus, onde está se a igreja é dele? Está fracassado. Então a igreja tem que falar da vitória da cruz, pregar a verdade sobre o diabo. O diabo é derrotado, meus irmãos. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resiste ao diabo, e ele vai fazer o quê? Vai fugir de você. Um crente que conhece a verdade põe o diabo para correr. O que é se sujeitar a Deus? Se sujeitar à verdade do que está escrito aqui. Se sujeita a isso aqui, creia, fica submisso a isso para ver se o diabo não corre. Corre. Qualquer um. Não, só o apóstolo é que tem poder para expulsar o diabo. Mentira. Não, só aquela pessoa consagrada, aquela irmãzinha que bate o saltinho, ralabatura e ralabacai, só ela que expulsa o demônio. Vamos lá. Mentira. Só aquele santão de paletó e gravata que fala assim: meus irmãos. É mentira. Qualquer crente que crê expulsa demônio. Qualquer um. Ah, pastor, eu comi a macarronada, mesmo com a barriga cheia de macarronada, expulsa o demônio. Sim ou não? Ai, eu não fiz jejum mesmo sem jejum.
A tua fé expulsa o demônio, em meu nome, Jesus Cristo disse. Acredita? O que foi posto na nossa cabeça é um monte de religião que achata a gente, torna a nossa fé inoperante. Essa que é a verdade. Tá bom, queridos, vamos terminar por aqui. Vamos ficar em pé.